Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, um podcast focado na sua evolução. E hoje o nosso tema é Mindfulness, ou seja, o tema que, claro, está na moda, todo mundo está falando sobre concentração, atenção plena e tudo mais, e nós que trabalhamos com isso já há muitos anos, vamos entrar nesta onda também e ajudar você a evoluir aprendendo sobre a atenção plena. A nossa tradicional banca, o nosso quarteto fantástico, né? Vamos convidar o nosso queridíssimo Careca Brilhante, nosso amicíssimo dos... Já me enrolei inteiro aqui. Vamos. Careca Brilhante foi novo. Está dando novos poderes para ele. Vamos convidar aqui para compor a nossa banca, então, nosso querido, amiguíssimo, amigalhaço, Ardo, o cara que é o vernáculo das construções. É isso aí. Hoje nós não vamos utilizar legas, vamos utilizar pequenos tijolinhos para construir tudo aquilo que envolve sua evolução. A compor aqui no quarteto também está com hora das reflexões, né? Nosso querido afungosíssimo nos subtsunos do plano, nosso querido Ável. Salve, galera! Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você. Mais uma vez, estou feliz de estar com essa galera. Atrasei o nosso podcast por problemas técnicos, mas estamos prontos por bullying. Sofri. Mas mesmo assim, estou aqui com o rosto para falar esse tema legal, mindfulness. Então, eu convoco o nosso Kimo, que disse todo que quer participar participar de podcast, tudo que nosso do Diego Dias, o cara que é o A7 da Marte, e o cara que diz os nossos quer. Fala, Diegão. Prazer para nós, no Storm, que contar com vocês mais uma vez. Estamos aí, no vivendo momentos cada vez mais. Já falamos ver um vivendo por momentos, desenhos de vamos abrir-se, vai ser um prazer enorme, né? Temos. E eu também aqui, Curitiba, diretamente da capital do Paraná, aqui, estou na área, com esse Wondership muito bacana, já estando aqui na segunda temporada. Diego, quantos episódios nós já temos? Nós já publicados? Esse é o 35º. Pô, 35 episódios publicados da temporada, caminhando já metade da temporada. Muito bacana, muito bacana. Bora, vamos falar sobre a treino. Então, se você está nesse momento, escuta podcast e está pedalando, ou dirigindo, ou cozinhando, já significa que você não está fazendo o que nós ensinamos hoje. Claro, porque a atenção plena, quando você coloca, você toca toda a sua energia, toda a sua energia, toda a energia fina, em uma única ação. Mas tudo bem, muitas vezes nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. A habilidade que o nosso cérebro desenvolveu por longo desse processo. Porém, quando você consegue contar tudo isso em uma única ação, em uma única atividade, o resultado é melhor. Por isso que nós. Mas continue pedalando, continue dando skate, continue contando seu bando e vamos tentando isso no nosso podcast. Agora eu lembrei o convite nada. Continuar. Ouvi o mais Isso era o professor usando de você quando você engana, né? Falava ele. Alane já dera. Continue. É uma das paradas mais famosas da Pica. Cinema dela, Dora dela. Não, mas essa é a tradução. Por isso que eu não me escravo, lembra? Abrindo o colo, vamos
dar uma saída de pessoas que já leram sobre, já escutaram sobre isso. Até para aquelas que estão escutando e nunca ouviram falar desse termo. Então, o que é o Marvel? Explica essa galera que é atenção, ou esse termo que modam na ter esse termo vou ficando mais conhecido e divulgado né, no inglês, no inglês e quero qualquer outra língua. Você já foi o Spengler falou já no começo que é um pensando você realmente toda a sua atenção no momento em uma única coisa. Efetivamente, o mindfulness vem sendo mais famoso com o termo inglês, muito mais os povos antigos da Índia praticavam isso milhares de anos. E não à toa eles conseguiam ter mais performance, um autoconhecimento melhor, o termo o que é tanto curto, né? O autoconhecimento faz parte da cultura hindu, né? É uma dos primórdios, dos primeiros passos ali que antecede uma expansão de consciência. E o que é para você, tá, Otávio? O que é mindfulness para você? Eu assino embaixo que o Mário falou, concordo com a plente. Eu gosto de pensar também que, além de ser uma atenção profunda, concentração profunda, em qualquer coisa que você esteja fazendo, eu penso que é uma expansão dos sentidos. A partir do momento que você concentra de uma maneira profunda na tarefa que você esteja fazendo, gere estado de mindfulness, você acaba gerando expansão dos sentidos, acaba percebendo mais todo essa sensorialidade, mais presença. É uma profunda conexão com o momento presente. Essa conexão com o momento presente é interessante. A gente usava presente, que quando a gente fala de mindfulness, falar centrar em coisas só, em uma unidade só, mas focar nessa palavra, o momento presente. Então, mindfulness para mim é você viver intensamente esse momento, esse presente, para te preocupar com o que é no passado, senta ansioso com o que vai acontecer no futuro. Então você tá contente de estar ali naquele momento, naquela situação. Então, um pouquinho do podcast anterior, falou de contentamento, mindfulness é isso, é de você estar focado com sua atenção, sua plena na que você está fazendo, naquele mesmo que você está consistente de estar ali, porque aí você precisa ficar ansioso futuro ou preocupado com o que aconteceu no passado. Show. O que o Vilmar colocou isso no início, que as pessoas estão buscando isso como se fosse uma solução inovadora, mágica, mas isso já sendo treinado e praticado há milênios, né? O Vilmar deu exemplo dos mas em inúmeras artes, mas isso sempre foi treinado bem também. E os melhores combatentes, guerras, treinar em muitos momentos de sobrevivência. Tem algo muito bacana sobre esse tema que é o seguinte: na década de 70, aproximadamente, alguns pesquisadores e médicos estavam buscando como reduzir o índice de autismo. O excesso da região do silício. As pessoas estão faltando trabalho por falta de motivação, as pessoas devam não estavam conseguindo com os seus resultados, muitas muito ricas, e então um grupo de pesquisadores e de médicos queria conseguir sanar a questão do absenteísmo no trabalho por depressão e por excesso de ansiedade. E começaram a fazer pesquisas e levantaram muitos dados e descobriram o quanto as empresas e os funcionários gastavam médicos e medicamentos.
para reduzir a ansiedade e para diminuir a depressão, ou seja, ansiolíticos, né? E antidepressivos. E alguns médicos começaram a ensinar técnicas de concentração e de atenção plena, para que a pessoa não ficasse ansiosa com o que ela tinha que entregar de resultado, ou que ela não ficasse deprimida porque não tinha conseguido bater as metas. Começaram a ensinar técnicas de concentração, de meditação, de mindfulness. E aí, olha que bacana, descobriram que dava um resultado tão grande que as pessoas poderiam, claro, quando não era um caso patológico, né, elas não precisariam tomar os ansiolíticos, não precisariam tomar os antidepressivos. E quando essa notícia chegou, aquilo se espalhou como pólvora, fogo em pólvora na região do Vale do Silício, e todas as grandes empresas que hoje, né, estão super daí que nós ouvimos falar, começaram a incentivar os seus colaboradores, os seus funcionários, a participarem de programas de meditação, de respiração, programas de concentração e foco, começaram a incentivar os seus colaboradores a reduzirem aquela ideia de multitask, ou seja, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e começaram a incentivar fazer uma coisa de cada vez, e com isso reduziram o índice de falta no trabalho, reduziram a ansiedade e reduziram a depressão. Por isso que esse termo, que parece que surgiu no Vale do Silício, se alastrou assim de uma maneira pelo mundo todo. Por quê? Porque empresas como a Google, como a Microsoft, como a Apple, começaram a incentivar programas para as pessoas aplicarem atenção plena. Muito legal, só que isso já começou lá, como o Vilmar colocou, há 3, 4, 5 mil anos, numa região lá da Índia primitiva, já se treinavam exercícios de concentração e meditação e atenção plena. Só que não chegou na moda. Já quando estava lá, na região do Vale do Silício, entrou na moda. Então, hoje, parece que é uma descoberta milagrosa. E aí, só para concluir essa parte muito legal, não é para curar, não é uma terapia. Mas, se você tem a faca e o queijo na mão, perfeitamente, você pode usar também para isso, mas não é para isso. Mas se funciona, ajuda muito a reduzir níveis de ansiedade e aumentar a concentração. Então, vamos nessa, sobre tudo isso e mais um pouco que esse quarteto fantástico vai falar hoje. Então vamos nessa. Crica e suas reflexões profundas. Crica, as pessoas confundem atenção plena com meditação, com foco, com, sei lá, gestão das emoções. As pessoas confundem? Sim. Confundem muito. Essa resposta é direta e reta. Sim, confundem sem nenhuma demais. Reflexão. Não, eu estava dando risada aqui porque eu fui abrir esse meu apelido no primeiro podcast que nós gravamos. Eu falei do meu apelido antigo e nunca mais deixaram de me chamar de Crica. E está cada vez mais comum, mas podem continuar sem problema. Sim, as pessoas confundem, os meus alunos me perguntam por quê? Porque o tema está na moda. Esse tema está mais na moda do que nunca, principalmente nos últimos anos. Bom, mindfulness, nós já esclarecemos no início, é simplesmente uma técnica de atenção plena, concentração profunda. Mas existem algumas pessoas que imaginam que é uma técnica de meditação, quando na verdade não é. É uma técnica que precede a técnica de meditação. Então, toda vez que você para gerar uma atenção, uma concentração em você mesmo, ou quando você está focado no seu trabalho a ponto de esquecer tudo à sua volta e estar 100% dedicado trabalhando na tarefa que você estiver fazendo, você já pode ser considerado que está fazendo uma técnica de mindfulness, de atenção plena, de concentração profunda. Mas ela não pode ser considerada uma técnica meditativa. Esse é o meu ponto de vista e eu enxergo muitas pessoas hoje em dia confundindo e até mesmo pessoas vendendo por aí afora, nesse mundão enorme da internet, técnicas de mindfulness como sendo técnicas de meditação.
como elas geram efeitos no nosso corpo, que são efeitos similares, Malakini já citou aí na introdução, de benefícios, pessoas mal informadas podem confundir. Mas cabe a nós aqui esclarecermos que são técnicas distintas. Mindfulness precede o estado de meditação e nada mais é do que um estado de concentração profunda. Eu vejo como... Você acha que só pessoas... Deixa eu te perguntar aqui para cutucar. Você acha que só pessoas mal informadas ou pessoas mal intencionadas fazem isso? Eu não posso responder, vamos ser políticos. Ih, ficou em cima do muro. Pode responder, sim. O podcast é nosso. Se o cara não gostar, ele dá um unfollow. Para de seguir. Eu imagino que tenham pessoas assim mal intencionadas nesse mundão da internet por aí afora. Mas as pessoas mal intencionadas levam vantagem das pessoas mal informadas. E cabe a nós esclarecermos toda essa barafunda que há sobre esse tema. Tem gente mal intencionada assim, porque é uma confusão que é honesta. Porque não só técnicas, né? Mindfulness e meditação são estados de consciência que, embora sejam estados de consciência diferentes, as mesmas técnicas podem levar aos dois. Então você pode sim treinar. Eu estou treinando para alcançar um estado de meditação e não chegar lá. Chegar no estado de mindfulness, chegar no estado de concentração profunda, no estado de atenção plena. Então, por isso é uma confusão que é válida e honesta, que algumas pessoas acabam usando isso para os seus próprios benefícios, né? Mas essa confusão válida, para a gente tirar um pouquinho dessa confusão, é entender que mindfulness está num estágio antes da meditação. A gente até falou sobre isso, acho que aqui, a gente já vídeos do Malakini, tem vários falando sobre isso, então buscando de volta lá, né, nessa filosofia prática que veio lá do Vale do Indo e acabou no Vale do Silício. Então, o estado de concentração, ou mindfulness, como está sendo popularmente chamado, seria o dharana, né? Seria um estágio anterior ao estágio de meditação, que é o dhyana. Mas, para ambos, você vai ter que passar por exercícios muito similares e muitas vezes você vai treinar um exercício de meditação, buscando a meditação, buscando o dhyana, mas não vai chegar lá, vai chegar só no estado de dharana, no estado de concentração. As pessoas acabam nem chegando no estado de meditação porque talvez nem conheçam essa possibilidade e nem sabem que existem outros estágios acima ainda de expansão de consciência. Quando a pessoa fica lá muito focada na questão do momento presente, que é algo etéreo, né? O momento presente, quanto que é o momento presente, né? 1 segundo, 1/10 de segundo, 1 milésimo de segundo, quanto tempo é isso, né? O tempo presente é a gente que criou, é criação do próprio homem, né? Nós não temos nem o passado, que já não existe mais, ele está guardado na massa cinzenta que serve para isso, para guardar o passado, e o futuro, né, serve para criar o futuro que não existe ainda, em questão de tempo, né? O tempo não existe ainda. E o momento presente, ele é etéreo. Ele é exatamente esse ato entre o passado e o futuro. E para a pessoa prestar atenção justamente nesse ato, é que ela precisa treinar bastante para que esse tempo presente ele se expanda, a percepção desse tempo se expanda. E aí é onde a pessoa consegue ter esse insight essa percepção da concentração plena nesse momento presente. Perfeito, gostei de tudo que eu escutei. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, gostei de tudo que vi. Olha só, vamos tentar colocar um pouquinho mais de imagens, desenhos mentais para as pessoas conseguirem entender o que nós estamos falando. Então, são estágios. Vamos imaginar que você está subindo uma escada e que o primeiro degrau dessa escada chama-se concentração, chama-se foco. Tá? Esse primeiro degrau é o que nós estamos falando aqui, atenção plena, que em sânscrito pode ser traduzido como dharana.
Legal. O segundo degrau dessa escada é meditação, que é um estágio acima da atenção plena. Você precisa de atenção plena para conseguir alcançar a meditação. E depois da meditação vem o terceiro degrau, que é o degrau mais importante, que é o que algumas pessoas traduzem como iluminação, como hiperconsciência, expansão da consciência, né? Samadhi, em sânscrito. Então, são uma escadinha de 3 degraus, que o primeiro degrau é concentração, foco ou atenção plena. Tem algo muito legal sobre a atenção plena que foi descrita pelo próprio médico que eu citei no início da historinha lá do Vale do Silício, esse próprio médico, John Kobat, alguma coisa assim, John Kobat, algo assim. E ele coloca que a atenção plena é quando você presta atenção no momento presente de propósito. Você faz isso porque você... de propósito, ou seja, não é tipo, deu uma topada no móvel da sala e aí você se concentra ali no dedinho, você não fez aquilo, você acabou tendo atenção plena sem querer, quebrou o braço, você colocou toda a atenção plena no braço, mas é quando você faz isso de propósito. Então, por isso que é tão importante para potencializar a performance no trabalho, nas relações humanas, porque você está lá escrevendo um e-mail, você está gravando um podcast, aí você... Não, agora, atenção plena, eu vou focar toda a minha energia psíquica, os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo aqui, nesse momento. Então, achei muito legal essa descrição. E esse médico que eu citei, ele criou um tratamento, um tipo de medicina, por assim dizer, eu fiz aspas, você que está me escutando não viu, só quem está no YouTube vê, um tipo de medicina, uma terapia, que ele chama de mindfulness, como é que é o termo? Que é baseado numa terapia. Depois eu vou buscar a informação aqui para trazer melhor para vocês. Mas ele criou uma terapia baseada em ensinar as pessoas a atenção plena, o que é muito legal. Só que, se você fica só no viés da terapia, você não aproveita o efeito principal. O que é o efeito principal? É você conseguir prestar atenção no momento presente, quando você quer, de propósito. E também você aprende a fazer o contrário daí, que é a abstração dos sentidos. Agora eu não quero prestar atenção. Aí aquela pessoa fica falando e você está ali, mas não está nem aí porque ela está falando. Né? Não acontece isso bastante com vocês também? O oposto de atenção plena, acho que é mais fácil de vivenciar do que a atenção plena. Você está falando comigo? Ah, desculpa, estava em outro lugar aqui. Não, Diego, eu estava falando com quem está escutando o podcast. Ah, beleza. Os caras se trollando no próprio podcast. Mas é exatamente esse exemplo que o Diego deu e acontece muito. Em reuniões, tem uma pessoa falando numa reunião, apresentando um projeto, e quem está assistindo o projeto muitas vezes está viajando, está em outros lugares, não está com atenção plena. Depois a pessoa levanta a mão e pede fazer uma pergunta. Se ela tivesse prestado atenção, provavelmente ela nem precisaria fazer a pergunta. Então, por isso que eu achei legal essa definição dada por esse médico chamado John, que ele coloca que é prestar atenção de propósito. Tem uma outra coisa que as pessoas confundem muito com mindfulness, que é um relax. Tem muito por aí, muita gente vendendo relax como se fosse mindfulness. E não tem nada a ver. Aí você não está usando justamente isso que o Malakini falou, que é estar de propósito ali, né? A pessoa entra no estado passivo e a outra pessoa vai conduzindo um relax, como se aquilo fosse algo surpreendente para mindfulness. Ele é importante, é para outra coisa, não tem nada a ver com a expansão da consciência, até ajuda, mas talvez é um passo antes ainda do primeiro degrauzinho. Então, olha, nós já vimos que as pessoas confundem meditação com atenção plena, com foco. As pessoas confundem relaxamento com atenção plena. As pessoas confundem terapia com isso. Então, percebe que realmente há o termo ali que o nosso queridíssimo Otávio usou, né? Uma barafunda mental sobre esse tema. E é legal nós estarmos falando sobre isso, porque ajudamos a galera que está nos escutando a aprender mais e não cometer um erro, né?
de fazer um comentário ou de comprar um curso ou um livro que o cara não saiba nada, ou não sabe nada porque tem pouca informação ou porque é um picareta, dizendo que sabe aquilo e ensinando outra coisa. Eu trabalho nessa área há quase 20 anos. Por isso que eu fiz a pergunta para o Otávio. A quantidade de charlatão que tem ensinando mindfulness, meditação e assim por diante é enorme, como em qualquer outra área, né? Como em qualquer outra área. Deve ter o mindfulness quântico, né? Que é aquele não tem mais dúvida. poderoso. Deve ter também alinhamento dos chakras e mindfulness. Bola para frente, seguir com o nosso podcast aqui do Centro Malaquini Dias, né? O podcast focado na sua evolução. Vamos abrir o nosso segundo bloco. Vou chamar para abrir o segundo bloco o nosso queridíssimo Diego. Diego, por que é importante treinar a atenção plena? O treinamento de concentração ou treinamento de estar, como você disse, de propósito no momento presente, estar de propósito com atenção plena em alguma coisa ou em algo, tem diversos resultados positivos, né, na nossa vida, em diversos aspectos. Pensando profissionalmente, aí você tem quando você treina eu gostei muito da gente abordar dessa maneira em que mindfulness é estar em atenção plena de propósito, porque realmente muda bastante de figura a coisa. Mas quando você treina para estar de propósito, isso vai aumentar a sua capacidade de concentração. Como já dissemos, vai contribuir para o controle do estresse, como você não vai estar ansioso com o que está acontecendo no futuro, você vai gerenciar a sua ansiedade, você vai dormir melhor. Então, você tem diversos resultados muito positivos e uns dois que eu acho muito importantes é a inteligência emocional, porque quando você vive mais o momento presente, você está mais atento às suas emoções. Então, viver o momento presente é importante, vocês ter atenção plena, treinar isso é importante para você ter essa inteligência emocional de entender o que está acontecendo com você. E aí a palavrinha mágica, Otávio, autoconhecimento. Você vai se entendendo melhor. Então a gente volta de novo a tocar nos mesmos assuntos, mas mindfulness, como o Malaquini disse, é um dos degraus para a gente chegar a um patamar de expansão de consciência. E quando a gente vai treinando essa expansão da consciência, a gente está mais preparado para lidar melhor com as emoções e com isso ter mais empatia. Então a gente entende melhor o mundo que está à volta, entende melhor como as pessoas reagem a certas coisas e com isso você tem mais empatia com as pessoas e também consegue gerenciar mais as emoções quando você tem reações. É normal você ter emoções, mas quando você treina a concentração, você treina esse exercício de atenção plena, você tem mais entendimento do que acontece com você e o que acontece na sua mente e com as suas emoções. E eu percebo isso com o meu trabalho. Hoje eu estou focado diariamente em um projeto de software, então eu gosto muito de ouvir podcast. Uma das razões de a gente ter um podcast é porque eu sou um fanático de podcast, eu ouço muito. E eu sei que ouvir podcast enquanto eu programo é uma distração. Ou seja, eu estou dividindo a minha atenção em duas coisas. Eu não estou focado somente em uma coisa. E quando eu desligo o podcast, eu desligo a música, é perceptível o quanto eu realmente compreendo melhor aquilo que eu estou fazendo. Tanto que quando acontece de eu começar a trabalhar no computador e não ligar nenhum som, e não ligar nenhum podcast, nenhum tipo de distração, eu começo a programar e vejo que eu estou tão focado que às vezes eu esqueço, eu não estou ouvindo nada. Então, silêncio, sim, e nada, e mesmo estando no silêncio, não tendo nenhum som interno, nenhum fone de ouvido para que eu seja barrado das distrações externas, que é um dos motivos de eu usar. Quando eu estou tão concentrado em uma única coisa só, essas distrações externas, elas não me atrapalham. E às vezes ficam até imperceptíveis, porque eu estou ali realmente num estado de atenção plena naquilo que eu estou fazendo. E quem programa, ou devemos ter outros ouvintes programadores, porque é uma sina dos programadores ouvir podcast, tenta, cara. Tenta em alguns momentos, desliga tudo, desliga música, desliga podcast, e você vai perceber que você vai programar com uma atenção tão redobrada naquilo que você está fazendo, que a sua produtividade vai aumentar.
Então, quando eu conseguir perceber isso, eu procuro ter esses momentos de, vou desligar tudo, vou ficar focado aqui. Mas, às vezes, eu faço um sacrifício, que foi o que o Malachini falou, vou andar de skate, vou curtir um som, vou ouvir um podcast, vou pegar meu carro, vou estar focado em outra coisa. Então, eu faço esse sacrifício às vezes, mas eu entendo a importância de você estar focado e sei que quando eu estou ouvindo um podcast, quando eu estou fazendo outra coisa, além de estar programando, eu estou comprometendo a minha produtividade. Por isso que empresas investem cifras milionárias em treinamentos para que os funcionários aprendam a se concentrar mais e reduzam todos os ruídos externos, porque isso resulta num ganho de produtividade absurdo, incalculável. Se você tem um grupo de funcionários, de colaboradores, de líderes, de gestores que treina semanalmente ou diariamente técnicas de concentração, técnicas de mindfulness, técnicas de meditação, aquele setor da empresa é o setor que mais rende, que mais dá resultados. Por quê? Porque as pessoas dispersam menos. Tem uma coisa muito legal sobre isso, pegando o gancho do Diego aí, que quando você está treinando concentração, quando você está treinando mindfulness, toda essa estrutura, você tem que entender que propositalmente você está no momento presente. O que isso significa? Que você não está gastando energia com lembranças e também não está se preocupando, ou seja, ocupando o seu tempo com coisas que você não vai fazer. Pré-ocupação. Por isso o termo preocupado, porque é uma pré-ocupação. Então você está só no momento atual e isso aumenta enormemente o seu ganho. Se você é um chefe e aquele dia que você estava cortando cebola ou cortando algo e cortou o dedo, é porque a sua mente estava longe. Porque se você tivesse plenamente focado, não tinha se cortado. Esses pequenos detalhes, se a pessoa tivesse 100% focada em dirigir, a não ser que a culpa seja do outro, ela não batia o carro nunca, não tomava uma multa nunca, não raspava a roda no meio-fio nunca. Por quê? Porque a pessoa está 100% focada no que ela está fazendo. Agora, como a gente dispersa, ou com lembranças, ou com projetos do futuro, nós dividimos, como o Diego bem disse, a gente divide a energia. Ele foi muito, muito, muito bonzinho quando ele disse que divide a atenção em 2, que na verdade divide em muito mais que 2. Só que são 2 principais. Um que é o podcast ou a música e o outro que é a programação. Mas enquanto ele tem essas 2, a mente dele ainda tem que dividir a atenção com algumas lembranças, com alguns projetos do futuro, com um cheiro que ele sentiu na casa, com o cachorro que latiu. Então a mente o tempo todo está dividindo energia. Dentro do estudo do Mihaly, que é um psicólogo especialista em flow, que as pessoas também confundem com mindfulness, são coisas distintas, parecidas, mas distintas, ele cita que ele dá um termo para isso, que nós temos uma carga energética, e essa carga energética da nossa mente ele chama de energia psíquica, e que cada vez que você faz mais de uma coisa ou pensa em mais de uma coisa, está dividindo essa energia psíquica. Então, e comumente, segundo as pesquisas do Mihaly, você está dividindo comumente a sua energia psíquica em 7 coisas, porque são os nossos sentidos mais as nossas dispersões mentais. Sem contar a modificação física cerebral, quando você treina isso, é como treinar um músculo, né? Você treinando de propósito isso também, aumenta a sua massa cinzenta. Se aumenta a sua massa cinzenta, aumenta seu córtex frontal, que é responsável pelas tomadas de decisões. E aí aumenta a sua chance de tomar decisões mais conscientes, não se deixar levar apenas pelas emoções, pelo aquele ímpeto do momento, né? Então, quando você está prestando atenção, você não vai deixar alguém te induzir a comprar algo só porque está mexendo ali no seu emocional. Você está consciente, você está pleno ali para a tomada de decisão. Esse aumento da massa cinzenta tem vários estudos, um deles da neurocientista Ellen Langer, que comprova que uma pessoa que atua com mindfulness e depois expande isso, vai até para a meditação, que é o passo, o degrau segundo ali, que o Malachini mencionou, essa pessoa
um meditante ou uma pessoa que pratica o mindfulness com 50 anos tem o tamanho de um córtex frontal de um jovem de 25. Então, você consegue manter o seu cérebro em atividade com a mesma consciência que uma pessoa com o cérebro que tem acabado de ser estruturado, né? Está na sua maturidade, e você acaba deixando de ter os efeitos que a velhice começa a fazer efetivamente, que é degradar o cérebro, que é a primeira coisa que começa a degradar no corpo humano. Show, Vilmes. Não, só para pegar a palavra aqui, para eu trazer o meu conceito do que é mindfulness. Mas adorei a citação do aumento da massa cerebral, né, que de fato hoje em dia as pesquisas já comprovam isso, assim como o músculo, nossa massa cinzenta pode ser treinada, pode ser expandida. E para mim, basicamente, resumindo bastante, para que treinar mindfulness? Para que treinar técnicas de autoconhecimento? Para estar na minha melhor performance, para chegar à minha melhor performance. Resumindo bem, como o Diego trouxe a questão do fone de ouvido para isolar distrações externas, o Malakini citou o pesquisador que dividiu em 7 principais distrações. Nós temos que pensar que o nosso cérebro é isso, é um grande filtro interpretando coisas o dia todo. E a técnica de mindfulness, de concentração, de foco, nada mais é do que você focar aonde você quer. Não apenas mentalmente, mas, como a Akini comentou antes, energeticamente. O nosso cérebro gasta muita energia pensando em coisas. Já se sabe que o cérebro é o órgão que mais consome energia no nosso cérebro. E pensar consome muita energia. Se você pensar muito, ficar matutando sobre muitas coisas, você, depois de um tempo, vai ficar cansado. Então, você saber aonde focar, aonde se concentrar, a galera dando risada, você focar seus pensamentos aonde você quer, o início de você expandir a sua performance. Então, para mim, treinar técnicas de mindfulness que eu treino diariamente é o início da expansão da minha performance. É óbvio que, como eu já falei em outros podcasts, isso não é fácil, isso precisa ser treinado. Vem com treino diário. Otávio, nós estávamos rindo porque nós estamos tão concentrados, tão atentos ao momento presente que percebemos o que você ali falou. O cérebro é o órgão que mais gasta energia no cérebro. E eu não ouvi isso. Matou de rir aqui, mas foi perfeito. Foi um ato falho, foi muito legal. Eu não quis interrompê-lo, é por isso que eu não interrompi. A gente interrompeu. Cara, que louco, né? A gente estava testando sua concentração, a gente ficou rindo para testar a sua concentração. Cara, o Vil me citou ali a Ellen Langer, né? Cara, e essa é muito legal, porque a hora que ele falou o nome dela, as conexões acontecem de uma maneira espetacular no nosso cérebro, né? Essa história de treinar, aumento da massa cinzenta, que tem a ver com praticamente tudo que nós estamos falando aqui. Quanto mais você aumentar a massa cinzenta, mais você vai desenvolver todas essas habilidades que nós ensinamos aqui nos podcasts, né? Tem a ver com o processo de evolução. Ela é uma psicóloga de Harvard fantástica, que estuda mindfulness há 3, 4 décadas já, e ela é considerada no meio acadêmico como a mãe do mindfulness. Olha que interessante. E ela tem vários livros, inclusive, sobre esse tema. Então, se você está nos escutando, quer buscar uma opinião de uma especialista, de uma psicóloga de Harvard, busque Ellen Langer, tanto em TED, no YouTube, ou os livros dela, porque realmente gostei, Vilmar, da citação. Foi muito, muito, muito útil mesmo. E tem uma coisa muito bacana sobre massa cinzenta, né, que o Vilmar falou também, que a massa cinzenta ela tem a ver com memória. Ela tem a ver com a nossa capacidade do sistema nervoso, ou seja, a nossa massa cinzenta, ela é muito importante. Então, treinar mindfulness é uma das coisas que vai ajudar você
a gerar esse aumento, e ela é chamada de massa cinzenta porque é uma parte do cérebro que tem essa cor acinzentada, né? Então, imagine, ela é responsável pela capacidade de pensamento, de movimento voluntário. Então, pessoas que têm movimentação involuntária, elas têm déficit, elas têm algum tipo de problema ali. Linguagem, julgamento, ou seja, quando você começa a treinar atenção plena, foco, exercícios de concentração, o degrauzinho seguinte, exercício de meditação, você também melhora a sua leitura de ambiente, o seu julgamento sobre as outras pessoas, a percepção. Então, ela também tem a ver com, dentro da estrutura do nosso cérebro, com a nossa capacidade de equilíbrio e de postura ou de posicionamento corporal. Então, imagine a importância de treinar mind, de treinar essa habilidade de atenção plena para quem pratica esporte, porque melhora o equilíbrio. Mas imagine a importância de treinar a atenção plena para quem é advogado, para quem é juiz, para quem tem um cargo que vai decidir algo, porque melhora a capacidade de julgamento. Então, você vai treinando e vai aumentando a sua massa cinzenta no que hoje a neurociência chama de plasticidade neural, que é incrível. Você consegue pegar áreas do seu cérebro e modificar as funções e até mesmo aumentar ou diminuir. Fantástico, fantástico seu comentário, nosso careca brilhante. Vamos para o final dessa jornada incrível, né, desse nosso podcast. O cara escutou tudo isso. A menina que está nos acompanhando escutou tudo, ficou super interessada, o cara ficou super interessado, legal. Como eu começo? Por onde eu começo? Como eu desenvolvo esse raio dessa atenção plena? Como que eu faço para aumentar a minha massa cinzenta? Porque ultimamente as pessoas estão trabalhando, fazendo tudo que é possível para reduzir, né? Então vamos nessa. Como começar? Por onde começar? O que eu faço? Quanto tempo? Vamos tentar responder essas perguntas. Vamos tentar ajudar a galera nesse último bloco com essas sacadas para a pessoa terminar o podcast e já dar o start. Bora! Vai lá, meu queridíssimo Otávio. Yes! Mindfulness, como é uma técnica, ela é muito fácil de você começar a treinar. O mais difícil é manter. Assim como técnicas de meditação, os resultados podem ser rápidos, vistos já nos primeiros treinamentos, mas recomenda-se que você execute essa técnica por períodos mais longos, semanas, meses, para extrair efeitos mais poderosos. Mas como é uma técnica feita sozinha, que você pode fazer por poucos minutos, é fácil de você começar, de incorporar na sua rotina, e você deve se desafiar a manter. Uma técnica bem simples que eu passo para os meus alunos é simplesmente, você pode escolher o momento do dia, mas eu gosto de fazer isso logo ao acordar. Estender a coluna, fechar os olhos e simplesmente observar a sua respiração. Ampliar esta percepção, observar o ar passando pelas vias aéreas, sentir os pulmões. Para ficar ainda mais fácil, põe um timer. 2, 3 minutos, para você não ficar se distraindo com o tempo, porque senão você vai achar que está fazendo uma técnica de concentração e você vai estar pensando se você não está atrasado para fazer a sua rotina. Então, é mega simples de começar um treinamento, mas por trás da simplicidade tem grandes ensinamentos, porque você vai ter que manter disciplina para colher resultados mais profundos e você vai se deparar com o processo mental, com a sua mente trabalhando, e você vai ter que treinar para desenvolver o seu mindfulness. Legal, gostei das dicas. Vilmar, e você que também é interessante porque hoje, o tema que nós estamos abordando, nós somos especialistas, não nesse termo que está famoso, mas nós somos especialistas em ensinar concentração, em ensinar a pessoa a perceber-se, ensinar a pessoa a entrar em meditação. Vilmar, você como um cara que atua já nessa área há quase 10 anos, 8 anos, isso? Quase 10. Quase 10 anos. Muito, muito, muito bom, hein? Por onde começa? Quais são as principais dicas
Lembrando de deixar algumas dicas para o Diego, para mim. O Otávio Vai pegou lá. todas as minhas dicas. O Otávio já usou todas. Tudo bem. É que ele está Mas- devolvendo, está se vingando do bullying que a gente fez com ele hoje. Peraí, antes do Vilmar falar, eu vou falar as outras, bem rápido. Eu tenho uma lista aqui. Uma das coisas interessantes é que quando a pessoa começa a estudar a respeito, ela vai encontrar em alguns livros que o ideal seria meditar ou treinar a concentração por 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, à noite e tal, antes de dormir. Mas ninguém começa com 20 minutos. Você não começa uma jornada sem dar os primeiros passos. E bem isso que o Otávio falou, faça 1 minutinho, 2 minutinhos. Nós já demos dicas sobre meditação em outro áudio, né, em outro podcast. Então, você começa com pouco tempo mesmo, colocando atenção, como o Otávio falou, na sua respiração, e não caia na falácia de tentar atropelar e querer fazer por muito tempo. Porque você não vai conquistar a constância mesmo. A constância não é a vizinha, a constância é a rotina de você fazer todos os dias a mesma coisa. Então você. A equipe toda demorou. Era para rir dessa? Não, mas é porque. Era para rir mesmo? Constância é um nome antigo. Eu demorei para entender, cara. Eu demorei também. É que essa piada é da época que eles construíam a arca. Quando existiam pessoas com esse nome. Né? A Constância foi a vizinha que você deixou fora da arca, né? Ótimo. Então não atropele para você conseguir fazer todos os dias, para você ter esse estímulo para fazer todos os dias. E como é que você vai saber que você está obtendo resultado com isso? É quando você realmente se estimula em fazer novamente, tentar novamente no dia seguinte, e você não dispersa, você percebe isso, que você não dispersa. Gostei também. Diego, vamos nessa, vamos ver o que sobrou para nós aí. Beleza. Óbvio, né, o treinamento de concentração visando meditação feito diariamente é o ideal, é o que vai te fazer, com certeza, ter uma vida com mais atenção plena, vai te fazer conseguir viver o momento presente de propósito cada vez mais e mais. Então, se você quer avançar nesse assunto, procure os especialistas ali, como o Vilmar, Malachini, Otávio, eu. Então, para você se aprofundar. Mas você quer começar? Perceba você escovando os dentes. Quando você vai ali fazer tarefas mundanas do seu dia, perceba, leve atenção àquilo que você está fazendo. Já é um jeito de você começar. Eu não quero sentar ali em posição de meditação e fazer 2 minutos, 5, 20 minutos. Não sei como fazer isso, preciso de um professor. E não quero, quero sair desse podcast e tentar alguma coisa. Coloque essa atenção plena nas tarefas do dia a dia. Vai escovar os dentes, perceba como você está escovando. Concentre-se única e exclusivamente nessa tarefa que você está fazendo. É difícil. E você vai perceber que isso é tão simples, mas é muito difícil. Mas começa por aí. Quando você for comer, quando você vai comer, é normal você estar distraído, pensando em outras coisas, vendo celular, vendo TV, ouvindo a gente às vezes. Então, desliga tudo e presta atenção só naquilo que você está fazendo, só no ato de você comer. Isso já é um treinamento, é lógico, um treinamento muito básico, que é raso, mas já é algo para você começar, é algo para você começar a entender como tirar as dispersões da mente. E aí, se você quiser avançar, procure um professor, e aí a gente pode conversar aí. Fala com a gente. Excelentes dicas. Eu ia entrar nesse mesmo viés, na verdade, eu vou entrar nesse mesmo viés do Diego, de usar a rotina como uma das principais formas de treinar a atenção plena. Eu vou dar dicas muito práticas, que mesmo você que é um mega empresário, um super atleta, uma dona de casa, um dono de casa, você que é pai de família, você que tem uma vida que você jura que suas 24 horas não são suficientes,
e você quer aplicar treinamento de atenção plena, mas você já está no paradigma de que não tem tempo para investir nisso. Então, não mude nada. Só que quando você estiver fazendo as coisas da sua rotina, você vai aplicar atenção plena. Tem um termo que talvez confunda, mas eu vou usar mesmo assim, que é faça com que as suas alimentações, ou seja, com que a sua refeição se torne uma refeição contemplativa. Ou seja, preste atenção no que você está comendo, na velocidade que você está comendo, no sabor do alimento, na textura do alimento, no aroma do alimento, na cor do alimento. Não coma mexendo no seu celular. Não coma assistindo televisão, não coma escutando podcast. O tiro saiu pela Uma culatra. dica aqui, uma dica meio contraproducente, né, produção? Mas tudo bem. Por quê? Porque nós queremos que você realmente entenda e aplique o que a gente está ensinando. Então, dica, faça uma refeição contemplativa, ou seja, cara, preste atenção, ou seja, você não precisa fazer nada diferente, não precisa separar uma hora para treinar, você já faz isso quando estiver escovando os dentes, como o Diego disse, quando estiver se alimentando. Uma outra dica muito bacana, procure eliminar o máximo de distrações. Elimine o máximo de distrações que você conseguir. Tá? Então, tire as mensagens do seu Apple Watch, tire as mensagens do seu celular, tire todos os tipos de notificações que podem desviar a sua atenção naquele momento que você estiver trabalhando, estudando e coisas assim. Uma outra coisa muito bacana de fazer que as pessoas não entendem muito como treinamento de mindfulness, que é permita-se sentir suas emoções. Permita sentir as emoções, porque isso é estar presente no momento, de propósito. Permita sentir suas emoções, porque quando nós falamos de atenção plena, as pessoas acham que é só foco. Não, foco é a ação mental, mas a atenção plena também envolve prestar atenção nas emoções, nos sentimentos, e não só na questão do foco, né? E mais umas dicas, porque eu gosto muito desse tema. Crie o hábito de ter um diário. Porque quando você começa a escrever no seu diário, você começa a perceber que não prestou atenção nas coisas, porque você não consegue escrever com detalhes como foi a experiência, como era o sabor do alimento, qual era o horário, quem estava com você, qual era o nome da pessoa. Você começa a perceber que estava disperso. E aí quando você começa a ter um diário, você faz aquilo que nós ensinamos 1 ou 2 podcasts atrás, que é o efeito teste, você ir programando a sua mente para prestar atenção. Então, quando você começa a escrever o diário, você começa a programar a sua mente. E procure aplicar o hábito da gratidão. Estar mais grato pelas coisas. Então, tudo isso, se tudo isso não transformar a sua vida... Vem falar com a gente. Compre o nosso curso. Se nada disso funcionar, né, Otávio? Compre o nosso curso de meditação. Aí, abriu o carrinho, vamos usar nada. Vamos abrir o carrinho em breve, daqui a pouco começam as lives, daqui a pouco a gente vai falar de meditação até quando você estiver dormindo. E claro, né, nenhum de nós falou e eu estava desatento, treine meditação. Comece a treinar meditação, porque a meditação, para você chegar na meditação, você vai ter que passar pelo foco proposital. E aqui vamos nós, né, finalizando o nosso podcast aqui do Centro Malaquini Dias, podcast focado na sua evolução. Vamos para um momento que eu gosto muito, que é o momento em que tudo que nós jogamos dentro da sua cachola agora, e que também jogamos dentro da nossa cachola, agora nós usamos isso para trazer os principais insights, as principais sacadas. Crica, resumidamente, qual foi a principal sacada desse podcast, desse bate-papo? A principal sacada sobre o tema, em geral, que eu queria trazer para a banca e para os ouvintes: treine o seu mindfulness, o seu foco, a sua concentração. Usando uma frase de efeito que eu gosto muito, feche os olhos para fora, abra-os para dentro e desenvolva o seu melhor potencial. Boa!
Dava um bom comercial. Vilmes, e para você, a principal sacada, a principal insight? Eu gostei desse insight, dessa sacada de anotar as coisas, suas percepções, o diário, porque muita gente não lembra nem o que comeu, que dirá o sabor, a textura. É muito sutileza, né? Mas se a pessoa já anotar o que comeu naquele dia, já é uma Não percepção. lembro o nome, né? Lembrar o nome da pessoa. Esse é um problema, não pode esquecer o nome. É isso. Isso é muito importante fazer com atenção plena. Nós damos risada sobre isso, mas acontece muito mesmo. As pessoas não prestam atenção na refeição, não prestam atenção no que estão escrevendo, não prestam atenção no que estão conversando, não prestam atenção no que estão assistindo e, claro, não prestam atenção na hora que estão transando. Não prestam atenção. Então, nós estamos... Já vou entrar na minha principal sacada aqui, então, que a principal sacada desse podcast para mim é que todos nós é uma geração que está sofrendo de desatenção. Desatenção plena. Eu pensei em falar isso lá atrás já. Perdeu a oportunidade. Só que tem que ser de propósito. Mas como nós não fazemos de propósito, aí não vale. Não, Às vezes desatenção plena ininterrupta, né? Mindful. 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 Eu não diria que é uma sacada, um insight, é mais uma reflexão que eu vou ter que refletir após nós desligarmos aqui e talvez aí quem está ouvindo também possa refletir sobre, que foi o que o Vilmar trouxe, que o momento presente é etéreo. Então a gente fala tanto aqui, né, nossas aulas, nosso podcast sobre viva o momento presente, mas o que é o momento presente, né? O quanto de tempo é o momento presente? Então eu vou refletir sobre isso e vou deixar aí aberto para vocês refletirem também. Porra, isso daí assim, galerinha, é um tema complexo, hein? É o tempo. E assim nós encerramos esse bate-papo hoje, esse podcast e essa gravação aqui para o nosso canal do YouTube também. Vamos nessa, né? Siga a gente nas redes sociais, acompanhe, temos muito conteúdo para ensinar, para transmitir, e nos mandem perguntas, mandem mensagens, mandem também sugestões de podcasts, de temas. Vamos embarcar juntos nessa jornada de evolução. Valeu, galerinha! Falou!